Boa noite, meninas. Estamos aqui novamente nesse encontro aqui. Vamos discutir hoje os capítulos 4 e 5, né, do Tudo sobre o Amor. Iluminado. Dois capítulos bem fortes, né? O capítulo 4, ela fala do amor próprio. E aí ela até diz mais no finalzinho do capítulo que foi o mais difícil para ela, né, de escrever. E o seguinte é o amor ali relacionado à espiritualidade, né? Então, eu acho que são dois temas, assim, muito fortes, muito importantes, né? O amor próprio, acho que para todo mundo, né? Não tem. Hoje até foi acho que uma coincidência meio, tava no meu inconsciente, porque eu fiz o postzinho lá no Instagram e foi sobre amor próprio. Acho que estava em algum lugar, assim, e eu acho que, assim, pelo menos para mim, a questão da espiritualidade permeia muito a minha vida, assim, desde muito novinha. Até conversei isso hoje com a minha terapeuta. Então, são dois capítulos que mexeram bastante, assim, comigo, né? E eu acho que o amor próprio, ser mulher, né, já faz a gente ter uma luta grande aí, né? Uma dificuldade com esse amor próprio, né? A gente até brinca que se a gente tivesse o amor próprio do macho hétero cis branco, a gente, meu Deus, estávamos lá bombando, né? Mas uma coisa que eu achei bem interessante, assim, que para ela foi difícil nesse capítulo 4, ao falar disso com algumas pessoas, é porque de imediato as pessoas entendem como um narcisismo, né? Um egoísmo você falar de se amar, né? E é muito louco isso, né? Porque ao mesmo tempo que tem aí um monte de coach, de coisas motivacionais que falam que a gente precisa ter o amor próprio, precisa recuperar, ele também é um pouco condenado em alguns aspectos, né? Então, se você às vezes demonstra isso, você é tida como arrogante, como, né? Se você, ela fala até do ser assertiva, né? E você é vista erroneamente. Então, com isso, eu abro os trabalhos de hoje, esse prólogo longo, porque vai ter jogo do Palmeiras e a gente tem as palmeirenses aqui, né? Que querem correr para lá, então hoje tem que terminar ali no laço. E aí, meninas, quem quer começar falando aí? Eu já dei aqui uma palhinha. Eu posso começar. Diga. Eu gostei muito de uma parte que ela fala, né, que a gente, logo no começo do capítulo 4, do amor próprio, que ela fala assim, que as pessoas às vezes vão buscar lá no passado, na infância, quais foram os momentos, quais foram as falas, as atitudes que fizeram com que elas passassem a ter uma baixa autoestima, né? Para justificar, então, de onde vem esse comportamento, de onde vem esse padrão. E aí ela fala que acha válido, que acha que é por aí mesmo, mas que esse é o começo, né? Você entender de onde surgiu esse padrão, para então você poder trabalhar nele e fazer novas escolhas na sua vida. E ao longo do capítulo 4, com relação ao alto amor, ficou aqui uma frase na minha cabeça que eu provavelmente ouvi em algum outro lugar. Eu não acho que eu criei essa frase, deve ter ouvido em algum podcast, que é a gente não, para a gente tomar cuidado, para a gente não ser reflexo do que só reflexo do que aconteceu com a gente. Então, porque coisas ruins acontecem com a gente, então a gente não pode ficar à mercê do que aconteceu com a gente. Mas que o que mais interessa é o que a gente fez com o que fizeram de nós, né? Uhum. Então, o que eu faço com o que fizeram comigo? Qual é a minha atitude em relação a isso? E não acho que tem que ser assim, inabalável. A gente sente, a gente sofre, a gente vive aquela dor, mas em algum momento que não pode demorar muito,
Não pode ser, eu estou há 20 anos sofrendo pelo fato de tal. Não. Tem que ter um tempo ali ótimo de resposta para você poder reagir e fazer algo a respeito disso, por você mesma, né? Porque senão fica muito difícil. Ela fala até desse luto, né? Assim, ela comenta isso, né? E de que é isso, a gente não pode ficar à mercê, a gente sabe, é importante identificar, né, essas dores, mas a gente tem etapas ali, né, e que muitas vezes a gente se apega a esse luto, não consegue finalizar ele, né, e aí a gente fica também culpando as pessoas que estiveram envolvidas naquilo ali, né, e aí a gente não passa de etapa, né, e é isso, a dor é transformadora, né? Assim, e eu acho legal que ela coloca não no sentido assim de. E aí ela vai falar até no capítulo seguinte lá do New Age, assim, de mas se a pessoa escolheu nascer pobre, passar aquilo, né? É um jeito também muito confortável de você não fazer nada pelo outro, né? Assim, mas eu acho que essas coisas se conectam, assim, né? De você fazer isso com você. De falar, mas eu passei por isso, né? Tô aqui, eu sou a vítima. E em vários momentos no livro ela fala dessa questão de não se vitimizar, né? E eu acho a voz dela muito potente para isso, porque ela é uma mulher preta, que deve ter passado por N coisas, né? E eu gostei muito disso, assim. Aí ela dá até 3 etapas, né? Ela fala isso primeiro, que é essa identificação, você nem tudo está na infância também, né? Às vezes a gente tem essa coisa de achar que está tudo lá e, né, todos os nossos medos foram criados lá e não, né? Tem coisas que são dores novas, dores da vida adulta que a gente tem, como pagar um boleto, dói, né? Quem nunca? E aí eu até notei aqui, cadê? O 2 ela fala, que aí você tem que começar a criar uma base para construir esse amor. Quer dizer, você identifica, você sabe, supera, e aí você vai criando a base, porque você também tem que estar aberta para esse amor próprio, porque ele também não vai cair de paraquedas, né? E aí ela fala que o terceiro é você introduzir novos padrões de pensamentos e comportamentos positivos, porque é uma coisa até que o nosso cérebro mesmo, ele tende a amplificar tudo que é negativo, né? Então a gente tem que fazer um esforço grande para transformar isso numa coisa, para trazer, deixar os pensamentos positivos, as ações positivas maiores, né? Por isso que tem muito exercício da gente se parabenizar. Isso tem muito a ver com amor próprio, né? Da gente olhar e falar, cara, eu fiz o melhor que eu podia naquela situação, era o que eu tinha em mãos, né? Eu fui uma heroína, sabe? Então você ter pensamentos e afirmações positivas, né? Então eu gostei muito. São 3 coisas simples, na verdade, não simples de viver, mas se a gente, ela é até bem pragmática, né? Ela fala, se a gente quase colocar no papel assim, minha dor é essa, beleza, vou superar. Qual é o segundo passo, né? Ela foi até um pouco não tão de humanas, eu achei nesse sentido. Porque é isso, é você também falar, né? Você identificar o que te aflige, né? E perceber, pode ser uma tendência ali, né? Ela dá uns exemplos desse, ela usa até a palavra ódio, né? Que a pessoa tem esse auto-ódio, né? E a gente percebe isso até muito desenvolvido em alguns transtornos que algumas pessoas têm, né? Assim, de se ferir, de fazer coisas que realmente o corpo causa repulsa para ela, né? São situações muito delicadas, né? E aí, de onde vem esse auto-ódio, assim, né? De você, de repente, se mutilar, de você estar ali se machucando o tempo todo, ou se ferindo com palavras, com pensamentos, porque a gente também se fere muito, né? Com pensamentos. Então, mas eu achei muito interessante porque o que eu sempre acho, assim, no livro dela é que ela dá aquela marretada, mas ela... Calma, sejamos otimistas. Eu gostei É que o ela famoso bate e assopra, né? Eu gostei que ela falou que ela acha útil frases motivacionais.
Porque gente, não me julguem. Fernanda, momento Eu desabafo. amo uma frase. Tinha uma época que todo dia na minha reunião de equipe eu colocava uma frase motivacional. Aí acabaram as frases, eu pegava de site. Mas eu fiz tipo isso por um ano, sabe? Todo dia tinha uma frase. Virou a coaching da equipe. Falando sobre trabalho em equipe, sobre a importância do grupo, tarará. Mas assim, de verdade, gente, eu nunca tinha visto alguém letrado, alguém inteligente, falando que é útil, entendeu? E aí eu fiquei tipo muito, nossa, cara, que libertação, obrigada. Ai, eu vou te confessar. Oi, desculpa, Karen. Fala. Então, eu sou muito aquele meme, sabe? Tipo, a pessoa senta pra chorar, a louça precisa lavar, e senta pra chorar, eu preciso tirar. Eu sou assim o tempo todo. Tipo, eu sento pra chorar, vamos, você tem que ir atrás, você tem que ir pra luta. Tipo, se a gente não se estimula e não tem alguém que faça isso da família ou um amigo, você tem que se né? Se incentivar e ir atrás dessas coisas, porque realmente, às vezes o que motiva a gente são os boletos. Nossa, Engraçado. motiva demais, gente. Motiva Imagina. demais, gente. Boleto é o maior motivador ultimamente. Mas Muito. eu acho interessante isso porque, assim, eu já fui a pessoa que amava frase motivacional, coisas do gênero. Aí eu passei pela pessoa que achava isso muito brega e falava, "Ugh", sabe? E aí, aos poucos, eu fui meio que retomando isso também, mas de uma forma, acho que até mais seletiva, porque tem umas frases motivacionais também que às vezes você fala, não. Mas hoje em dia, por exemplo, eu vi e eu achei muito legal porque eu comecei a fazer o que ela faz. Eu tenho frases específicas que para mim soam como um mantra, porque de fato aquilo me reforça algo positivo, alguma coisa, sabe? Porque eu me vi em algum momento usando de forma que eu achei que não tinha mais tanto impacto, era, né, só estava ali. E aí eu comecei a ter frases específicas que realmente me tocavam e aí eu usava aquilo como mantra, né? E aí eu acho legal porque ela dá essa dica até de tipo, ó, você pode usar isso como uma meditação, como um mantra, porque você condiciona o teu cérebro também, né? A ver positivamente aquilo ali, né? Assim como você pode reforçar para o negativo, né? Mas você pode ter esse reforço e que ele precisa ser frequente, né? Porque a gente o tempo todo está se colocando para baixo. Qualquer coisa, na verdade, abala a nossa autoestima, né? Assim, trabalho, às vezes uma foto que a gente vê no Instagram e você fala, mano, por que eu sigo essa modelo? Você fala, né? Não, e hoje em dia, que eu faço redes sociais, com as redes sociais e com tudo que a gente está sendo permeado, nossa, é muito difícil se manter assim, nossa, tô bem, tô saudável mentalmente, porque, né, às vezes, tipo assim, às vezes, sei lá, até dentro da família acontece alguma coisa, aí surge aquela invejinha, sabe? Você fica tipo, puta, por que não foi comigo? Por que foi com ela ou com ele? Então, assim, é difícil. É difícil se manter são. E porque às vezes a família não ajuda no reforço positivo, a família é o reforço negativo. Negativo. Eu tenho umas tias, cara, é quando eu encontro elas há muito tempo, lá do Rio. Toda vez que elas me veem, gente, isso desde que eu era adolescente, e eu era uma adolescente esquálida. Eu comia muito como adolescente, né, em geral, mas eu era esquálida. E elas falavam sempre que eu tava gorda. O que é uma loucura, sabe? Se hoje for pensar, assim, é muito louco, né? Muito irresponsável. E para elas, eu sempre fui meio assim, mais hippinha, alternativazinha ali, de miçangas. E aí elas sempre achavam que eu tava muito mal vestida. E aí toda celebração de família eu chegava e elas falavam: Ai, Priscila, você podia se arrumar melhorzinha, né? Ai, você também não se ajuda. Eu pensava, pô, se a gente tem uma família assim pra animar, né? Que dirá quem vai sentar o sarrafo na gente. Mas
A família do meu pai é toda assim, né? Eles têm esse lado amoroso de lidar. Nunca você tá bonita, nunca você tá bem. Sempre o meu cabelo tava mal cortado, era sempre assim, sabe? E é o jeito deles, mas é um jeito muito ruim, assim. Até você identificar que aquilo é deles e diz mais sobre eles do que sobre você, E que aquilo é tóxico, extremamente tóxico, né? São anos, haja terapia. Hoje em dia eu quase não encontro porque eu não quero passar por esse tipo de coisa, né? Que aí ela fala também coisas ligadas à preservação ali pra gente também. O amor próprio é a gente se preservar também, né? De situações tóxicas, né? De situações em que a gente sabe que vão colocar a gente para baixo, que não vão, né? Isso também é um reforço positivo, a gente fugir dessas ciladas, né? Assim. Sim, porque daí a gente vai fazer as nossas escolhas, né? Onde a gente quer estar, com quem que a gente quer estar, a gente vai se cercar de coisas que nos fazem bem. De amizade até. Às vezes você custa perceber que a gente tem amizades, às vezes, muito antigas, né? E a gente custa perceber que aquela pessoa, às vezes, não agrega. Não agrega. E ela não contribui no momento em que a gente tem a autoestima ali, né, meio baqueada. Entre as mulheres é muito comum competição, né? A gente luta o tempo todo por isso, assim, não vamos competir entre a gente e tal. Mas se você for pegar amizades de repente antigas, ainda tem aquela competição, sabe? Da que era mais paquerada na escola, mais olhada, mais isso, né? Sim. E é difícil a gente se desvencilhar assim, né? Na família mesmo, entre primos, né? Sempre às vezes tem aquela comparação, principalmente no Natal, né? Tipo, olha, o seu primo passou num concurso público, ele agora é da Polícia Federal, e você, né? Eu amo aquele vídeo que é tipo, você passou no concurso, mas você tem um gato de todas as cores que eu tenho, um branco, um amarelo, um laranja, não tem, né? Um frajola, um preto, um rajadinho. Sobre isso, eu fiquei muito reflexiva sobre uma coisa quando ela vai falar dos 6 pilares, né, da autoestima, e ela vai falar sobre a autorresponsabilidade. Me pegou demais, porque tem muito a ver com isso, de falar, tá, por mais que essa pessoa, então, seja da família, seja de onde ela for, está sendo nociva para mim, não cabe só a ela, então, me tratar bem. Se sou eu que estou me colocando nessa situação, cabe a mim sair dela, né? Porque ela vai falar, tipo, ela traz, claro que tem questões de racismo, né, de LGBTfobia, de machismo, mas também existem situações que a gente meio que se coloca ali, a gente fala, poxa, a vida é tão triste, né? E a gente não faz nada para sair dela. E eu gostei muito quando ela fala isso, de escolher como a gente vai reagir a atos de injustiça. Porque essas microviolências, que nem são tão micro assim, né? Não deixam de ser atos de injustiça, ainda mais quando são feitos por adultos para, sabe, crianças e adolescentes, não sei, não lembro mais quem que é a professora, mas para quem é educadora sabe disso, quanto que a nossa palavra tem poder sobre eles, sabe, que ainda estão em formação de construção de autoestima, de identidade. A mesma coisa é pra gente, quando a gente faz parte da família. E aí, hoje a gente é adulto, a gente continua em situações assim, acho que todo mundo, toda menina tem essa história, né? Alguma tia, alguma prima que não podia te ver, ia criticar o seu corpo, ia criticar a sua existência. E cabe a gente também de se afastar dessas pessoas, né? Acho que entra até em relacionamentos que não são bons, né? Cabe a gente se afastar. Exato. A gente vê essa. Você falou do relacionamento, ainda para mim está muito próximo essas questões de violência aí que tem aparecido, né? Que as mulheres estão denunciando, mulheres famosas e tudo. Já que pode deixar que eu não vou falar para você não precisar editar. Mas, assim, uma dessas famosas aí que tem desabafado bastante, porque abriu, né? A torneira, assim. É um momento libertador mesmo, né? E ela falando que o marido o tempo todo falava, você está envelhecendo, você está ficando gorda. Cara, se a pessoa que está contigo está falando isso, e se isso para ela é um problema, assim, alô, o que eu estou fazendo nesse barco, né? Assim, Não, e ele também é livre, né, para ir embora. Por que não vai? exatamente, né? E
E é muito louco isso, assim, né? A gente. E é uma coisa que, por mais que a gente pegue ali, é um relacionamento tóxico, é algo que chegou num limite ali da violência, mas só a gente pode ir embora, né? Assim, só a gente pode definitivamente acabar com aquilo ali, né? Então, a gente tem uma responsabilidade, sim, né? Daquilo, de se encorajar, de lutar, de denunciar, né? E aí eu acho que a gente tem até também uma responsabilidade de cuidar das pessoas que a gente gosta também, que a gente vê em certas situações, né? Então, da gente tentar ajudar como dá, né? Assim, nem sempre somos ouvidas, né? Mas eu acho que a gente tem que, certas coisas a gente tem que alertar, né? Porque a pessoa às vezes também tá tão cega ali naquela situação que ela não pode ouvir que ela vai engordar, que ela vai envelhecer, que ela, né? E a nossa função como amigos, de estar perto, de alertar, de falar, olha, eu acho que você tá inerte, já está no automático, porque você está sofrendo uma violência aí, um abuso verbal, né? E muitas vezes físico, que você não está percebendo que isso está te fazendo mal. Tipo, enquanto a outra pessoa está plena, a pessoa que está sendo agredida está em depressão, está usando remédio, está se afundando cada vez mais e às vezes ela não está percebendo, entendeu? E ela fala disso até, né? Da depressão, de situações que começam a virar mesmo. Você começa a ficar doente, né? Por conta Sim. disso, assim. A autoestima baixa, ela causa mesmo, né? Você pode ficar doente daquilo, né? De mil formas, né? Até quantos transtornos alimentares não surgem de uma imagem distorcida, né? Quer dizer, todos, na Sim. verdade, surgem de uma imagem distorcida. Então, são muitas histórias aí, né? E eu acho legal porque, assim, é um capítulo, ele é pequeno, mas ela consegue destrinchar essas coisas todas, assim, ela vai, né, trazendo, assim, ela passa por um pouquinho de cada coisa. Mas eu achei bem interessante isso que a Cris chamou a atenção. Eu também dei uma super riscada aqui, porque eu acho que a gente tem que saber reagir, assim, por mais que a gente também esteja cansado de todo esse letramento aí, né? Mas aí que tá, eu achei incrível quando ela vai falar sobre a ideia de sucesso. E não que eu, coitada de mim, me considere uma pessoa de sucesso. Mas sabe quando a gente fala isso? Ah, poxa, mas eu sou uma pessoa letrada, mas eu fiz faculdade, como assim? E na verdade são nesses espaços que a gente vê que a violência e as questões de autoestima continuam aparecendo. Então, se a gente vê aí, eu não sei qual é a questão, mas acho que não pode citar nomes. Se a gente vê aí modelos, sabe, que ganham super bem, que estão super dentro de um padrão, atendendo a todos os pré-requisitos dentro de relacionamentos ruins, é porque esse sucesso que elas atingiram ainda não foi o bastante para elas conseguirem construir uma autoestima realmente fortalecida. E eu lembro quando eu estava na universidade, o quanto que eu compartilhava, assim, de aquela síndrome do impostor com amigas, de falar, nossa, tudo que eu escrevo é uma porcaria, tudo que eu penso é uma porcaria, ai, como que eu sou burra. Aí já é autoestima no sentido intelectual, sabe? A falta, né? De, não, nossa, não vou falar na sala de aula, não, porque o que eu tenho a dizer não vai ser interessante. Enfim, essa questão de achar que o que a gente tinha a contribuir não era valoroso, não era interessante, não era importante. Era sempre curioso, né? Eu fiz filosofia, os meninos, tinham muitos homens na sala, sempre falavam muito, a sala era dominada pelas vozes masculinas. Então eles se sentiam à vontade para falar, muitas vezes umas asneiras. Mas as meninas, e aí quando eu ia conversar com as meninas, a gente sempre muito retraída, sempre com muito medo de colocar a própria voz, de dizer o que pensava, porque mesmo estando nesse patamar aí, que muitas pessoas fora, né, da academia olham e falam, se eu chegasse aí sim eu seria foda. Não, você chega lá e se a autoestima não está fortalecida, você continua se sentindo uma fraude, se sentindo, enfim, que, não, melhor eu não falar nada porque eu não tenho nada a contribuir. É difícil, né? É difícil. E ela fala da sabotagem real que ocorre quando se atinge esse patamar, né? Ela Sim. dá até exemplo disso, né? Eu nunca tinha parado para pensar sobre esse prisma, assim, de que realmente tem. Ela fala até de pessoas que almejaram muito chegar ali num determinado cargo, né? De repente você queria ser diretora, né? De uma empresa, virar um head aí. E aí quando você chega,
você se sabota, né? E é super difícil. Você tem que vestir um personagem e você se sente uma fraude o tempo todo, porque você está mantendo aquilo ali, você se sente tendo uma vida dupla, né? Eu realmente nunca tinha parado para pensar nisso, assim, o quanto. E aí você vai ficando solitário, né, também, porque você se afasta porque tem medo que as pessoas te descubram, né? E a solidão nesse sentido, e criada por esse motivo, vai te entristecendo, vai te deprimindo e vai desencadeando outras coisas, né? Eu achei muito interessante isso, porque E tem muito a ver com isso. Quando ela vai para a ideia de trabalho, também me pegou demais, com como o trabalho pode destruir ou fortalecer a nossa autoestima, né? Que eu não sei como é a trajetória de cada um, mas acho que quando a gente chega ali pelos 30, todo mundo já passou por pelo menos um trabalho muito porcaria, em que a gente era, sei lá, tratada que nem um carpete da loja, assim, sei lá, da mecânica, que você fala, coitado do carpete, nunca foi lavado na vida, quanto trabalhos que a gente se sentia mais valorizada, mais vista, e o quanto que isso interfere na nossa autoestima, na nossa percepção, né, de sujeitos que merecem, sim, ser vistos e serem valorizados, né? O trabalho mexe demais. E é curioso, porque foi uma das primeiras vezes que eu realmente li um livro falando sobre autoestima e trazendo essa questão do trabalho, porque muitas vezes traz, não, o trabalho, tipo, quase como se ele não tivesse que ter uma importância tão grande na nossa vida, sendo que ele é o lugar que a gente mais passa tempo fazendo coisas, né? E ela atrela o amor ao trabalho também, né? É uma camada do amor, né? E da política, eu gosto muito desse amor, assim, que ela traz, né? Tá em tudo, né? É uma reflexão muito completa, assim, né? E eu acho muito interessante porque ela ela pega essa questão assim também do que é o seu sucesso, né? Assim, o que você está comprando como sucesso, né? Na parte que ela fala de consumismo, porque ela chega na parte da espiritualidade, e aí num desabafo, confesso que foi um capítulo difícil para mim da espiritualidade, porque tem questões muito mal resolvidas, para não dizer outra coisa, com a minha própria espiritualidade, com que eu acredito ou não, se eu quero ir para cá, se eu quero ir para cá. E ela trazer o amor nesse aspecto é algo interessante, porque ela mesma fala, né, o quanto que parece que quanto mais letrado o ambiente, mais se afasta, né, da fé, da religião, da espiritualidade no geral, e a importância disso na vida, né? E é real, assim, né? Acho que Muito. só a Fer que fez faculdade que não é de humanas aqui, né? Acho que o resto é tudo humanas aqui. Mas, assim, eu me formei em História, né? Lá em 2005. Mas quando eu fiz, na época, eu sempre fui muito religiosa, sempre foi uma questão para mim. E, e aí era muito complicado porque na faculdade tinha-se assim uma pressão para você desconstruir tudo e não acreditar em nada, principalmente se fosse algo espiritual, né? Assim. Só que era muito contraditório porque a turma que eu estudava tinha um pai de santo, dois pastores e pessoas de muitos tipos, assim, era muito legal, assim, foi uma experiência única. Mas ao mesmo tempo tinha uma pressão, muitas vezes, nos livros até que a gente estudava, né, assim, daquelas desconstruções todas, você vai ler Nietzsche, isso aí, quando você vê, tipo, né, e os próprios professores fazendo aquela, né, e era muito difícil, eu me sentia muitas vezes como aquele impostor ali, como vestir um personagem, assim, porque eu, no, no, nos meus horários fora a faculdade, eu trabalhava num centro kardecista e eu estudava doutrina espírita, aquela coisa toda. Aí eu chegava na faculdade, eu não podia falar tanto daquilo, porque, né, era não pegava bem, né, para quem fazia história, para quem estava num curso, assim, né, sendo letrada e tal. E ela conta, né, dessa questão, assim, do quanto que você tem que, às vezes, se calar, né, sendo que a religião é uma questão filosófica também, né, a religião perpassa a história do mundo, né, assim, desde os primórdios. E por que essa rigidez, né, do acadêmico não poder ter ali uma veia religiosa
qualquer que seja, né? Assim, por que é feio, né? Por que ele tem que se desconstruir disso? Então foi um capítulo muito legal, assim, eu gostei muito, que eu me senti, tipo, aliviada, sabe? Assim, tipo, eu ainda posso ser historiadora e um bandista. Não que hoje em dia eu já não tô nem aí pra isso. Mas a Priscilinha lá de 2005 teria adorado ler isso, sabe? Assim, teria feito Sim. muito bem pra ela, sabe? Oi, Si, bem-vinda. Boa noite. Oi, boa noite, meninas. Desculpa a demora. Imagina. E aqui, antes da gente, que a gente já começou um pouquinho do capítulo 5, eu queria só pontuar uma coisa que eu achei muito boa também, assim, dela relembrar o quanto o movimento feminista atuou e atua nesse empoderamento, né? Nessa autoestima aí que a gente precisa buscar o tempo todo, né? Porque a gente se sente abalado o tempo todo, né? E no trabalho, eu acho que é um ponto, assim, não só na questão dos relacionamentos, né, mas no trabalho, que é um lugar onde a desigualdade para a gente ainda é muito grande, né? É muito doloroso, assim, a gente ver mais homens nos escritórios, né? Mais homens em determinadas áreas, eles ganhando mais e ocupando a mesma posição, né? E você vendo aquelas promoções, os caras que chegam a gerente, diretor, normalmente são homens, né? Você vê pouquíssimas mulheres, você não vê mulheres pretas, né? Você não vê mulheres assumidamente LGBT, PCD nem se fala. Então, assim, vão vendo essas camadas, né? E isso mexe muito com a autoestima da gente, porque a gente também se sente, caramba, pô, é uma luta danada, né? E a equidade não vem, assim, não chega, né? Mas o movimento feminista, ele abriu os olhos, né, para muitas coisas, né, e ele foi trazendo a reflexão, ele foi trazendo a ferramenta, ele foi trazendo a união, né. Hoje a gente pode dizer que muito do que a gente vive aqui é fruto disso, né, desse movimento. A gente está se beneficiando disso, né. Sim. Então eu acho legal a gente reafirmar, assim, né, porque a gente tem que lembrar dessa ancestralidade aí, dessa luta dessas mulheres aí que brigaram muito. Se a gente briga hoje, elas brigaram pra caramba, né? Assim, então, aliás, tem até um livro aqui que eu já vou mostrar, que eu não sei se vocês leram. Vai ser num clube de leitura que eu fazia parte lá em Blumenau, o Leia Mulheres. Vai ser o primeiro deles de janeiro. Que é esse aqui, do Cabaré ao Lar. Ele fala Utopia da Cidade Disciplinar e a Resistência Anarquista. Ele fala das mulheres anarquistas aqui em São Paulo. Então fala do movimento feminista, fala do movimento anarquista, que era super machista na época, mas eles precisavam das mulheres para lutar, para irem para o fronte lá, né, das greves e tudo. É um super livrão, depois eu mando lá no grupo. Fica de dica para em algum momento a gente ler. Eu gostaria até de reler também. Então, Jaque, você tá quieta, Jaque. Seu time tá bem, você vai ver o jogo depois e você está quieta. Hoje não foi um dia tão bom, tô só acompanhando hoje. Ganhei um abracinho virtual. Coletivo. Montinho, sabe? Montinho na Jaque. Se a gente delícia, nesse calor é tudo de bom. Se tivesse perto, a gente ia trocar suor. Porque hoje tá bem calor, né? Então, gente, vamos falar da espiritualidade. Eu queria começar aqui com uma coisa, eu achei legal que ela bota ali a frase de início, né, assim, ela pega a Santa Teresa d'Ávila. E eu não sei se todo mundo sabe, ela foi uma santa escritora. E ela trouxe muitas reflexões ali para a Igreja Católica, assim, questões ligadas à filosofia mesmo ali, né, da religião. E se eu falar alguma coisa errada, Cris, bate em mim. Mas é interessante porque ela conseguiu, né, imagina, dentro da igreja, ela era uma freira carmelita, ela conseguiu colocar no papel coisas relacionadas ao amor a Cristo, né, e
E ela foi bem vista, assim, as coisas que ela escreveu fizeram, eu não sei, não me aprofundei, não sou, né, quais foram os pontos de dificuldade que ela teve, mas até hoje Santa Teresa d'Ávila tem os escritos muito exaltados pela Igreja Católica, muito estudados, da forma como ela via o amor e como ela via toda a questão ali da devoção, da questão religiosa, né? Então eu achei muito legal ela pegar um escrito de uma mulher no século XVI, né? De qualquer maneira, essa mulher foi uma vitoriosa, né? Dentro de um convento, né? E com acesso, ele provavelmente toda a reflexão dela foi com base nos escritos, na biblioteca que ela teve acesso ali, né? Teve esse privilégio que devia não, era raríssimo para uma mulher. Imagina uma mulher alfabetizada no século XVI, né? Então eu achei muito poderoso, assim. Eu me lembrei da Jaque, eu falei, hoje eu vou dar uma de Jaque e eu vou lá pegar no detalhe da Bell Hooks, entendeu? Aproveita, adoro. Mas eu achei muito legal, achei muito forte ela fazer isso, assim. Porque também, se a gente for pensar historicamente, a religião, os escritos religiosos sempre foram lugares de homens, né? Sim. Até na doutrina espírita, Allan Kardec era o quê? Macho. Todo, né? A Bíblia lá só tinha os apóstolos. Platão, que é outro cara, sabe? É só homens e só Só homens. homem, né? Pois é. Você vai ver esses escritos, Maomé, macho. Buda, macho. Só macho. Eu acho que Mas só é Madre aquela Teresa, fala né? da Sojourner Truth, não sei se vocês já viram, do E Eu Não Sou Uma Mulher. Enfim, ela é uma abolicionista negra e aí ela vai num congresso que está tendo lá na primeira onda do movimento feminista para criticar, tipo, como assim, quem que é essa pessoa que vocês estão chamando aí de mulher? Porque aí o congresso, as mulheres estão falando, vocês vão e colocam a capa para a gente não pisar na poça, mas a gente quer votar. E ela fala, ninguém coloca a capa para não pisar na poça. E aí ela fala, vocês estão aí falando que mulheres não podem votar porque Jesus é homem, mas de onde Jesus veio, né? De Maria. Então é saber olhar para outro lado, né? Mas eu queria comentar uma coisa que eu sempre quero morrer de catapora com a Bell Hooks, a forma como ela costura o texto, assim, que eu acho que não é qualquer pessoa que faça aqui, não. Sabe o que faz? A bichinha, ela Porque aí ela termina o terceiro capítulo, por exemplo, falando: as mentiras podem fazer as pessoas se sentirem melhor, mas não nos ajudam a conhecer o amor. E aí ela começa o quarto falando exatamente disso. É como se fosse, tipo, uma linearidade. Ainda que ela coloque ali uma situaçãozinha só para te dar um tapa, assim, tipo, toma desavisada. Ela continua falando o compromisso de dizer a verdade. E aí ela termina o 4 falando lá de uma luz que é a luz do amor, né, está sempre presente, esperando uma fagulha que inflame, esperando que o coração desperte. Achei super bonita essa situação. E nos leve de volta para a primeira lembrança de ser a força da vida dentro de um lugar escuro, esperando para nascer, esperando para ver a luz. E aí a primeira coisa que ela vai dizer, no quinto, né, é: viver a vida em contato com espíritos divinos nos permite ver a luz do amor em todos os seres vivos. E aí ela termina o quinto também falando sobre despertar do amor é um despertar espiritual. E ela começa o sexto também falando sobre despertar do amor. É tudo tão amarradinho. Eu não tinha reparado. Aí eu olho e falo assim, eu vou te falar um negócio, pra você ainda. Eu tô lendo junto com a minha amiga que mora comigo, porque eu catequizei ela, né, na Bell Hooks, de tanto falar, amiga, olha essa citação, aí eu dei ela para ela de presente, e aí de vez em quando a gente lê umas citações juntas, né. E aí ela falou que parece para ela a do Grey's Anatomy, que termina assim dando um tabefe na sua cara e começa com outro tabefe, que você fala, e aí depois dá um beijinho assim e fala, eu te amo, pessoa. Mas eu acho incrível a forma como ela amarra os capítulos, assim, é muito bonito. Eu não tinha reparado, é um detalhe literário mesmo, né? E ela escreve muito bem, né? Isso é um fato. Ela escreve muito bem. Ela escreve muito bem, assim. Ela tem uns argumentos muito sólidos, né? Assim, ela não está querendo te enfiar a goela abaixo ali o que ela acredita, mas ela está te mostrando, tipo, ó, tá aqui, querida. E ela vai indo, eu acho que essa que é a coisa que eu mais gosto, assim, ela vai indo ali, ó,
no maciota, falando, né, a gente tem isso aqui, de repente ela faz, pá! E você fica, caramba, de onde veio isso? Sabe, é umas pauladas que você fala, poxa E eu vida. gosto muito porque ela mescla autores e estudos que a gente, né, não conhece, porque ela realmente foi lá pesquisar, ela foi atrás de bibliografia, mas ela traz coisas muito comuns, né, assim. Ela, nesse capítulo ela pega trechos da Bíblia, né? Ela pega o Luther King, que ali nos Estados Unidos é uma potência, né? Assim, então ela pega elementos muito possíveis assim, né? Da gente ter acesso, da gente ler não só livro acadêmico, e ela pega livros não acadêmicos também. Eu acho isso ótimo. Ela vai lá tipo, vou pegar essa autoajuda aqui, deixa eu ver o que ela tá me falando, né? Ela não ela vai se despindo desses preconceitos, assim, também, né? De não ler só o que é acadêmico, né? Eu gostei muito disso. Janis, bem-vinda! Ela entrou de Oi, manhã. gente, boa noite. Boa noite. Hoje, o primeiro encontro meu em que a Cris está presente. E aí, mano? O Bernardo. Hoje deu certo. O Bernardo sempre maravilhoso. Ai, esse Né? pitoquinho lindo. Esse irmão do Jorel. Primeiro aí com a Cris presente. Si, oi, Carmen, Priscila, oi, menina. Fernanda, Jaque. E tô eu aqui com o Bernardo, entendeu? Esse carinha de concha aqui. Jorel. Alguém tira um print e manda lá no grupo? A gente faz cara bonita, ao contrário do que a Peraí, Ju faz com a isso, tem que gente. sorrir agora, viu? Que vai aparecer no grupo, dá um Eu tenho que sorriso. entrar também, né? Que eu tô correndo aqui, gente, ouvindo. Peraí. Quem vai Não tirar o precisa print? sustentar Eu minha tô, cara. eu tô com o meu sorriso congelado. Quem vai tirar o print? Sorria, Bernardo. A Jaque tirou o print? Quem tirou? Então tá. Eu tirei já. Aqui. Sabe o que eu lembrei Pronto, agora tá. esses dias? Peraí, só deixa eu ver um negócio, rapidão. Esses dias apareceu um meme de uma menininha que ela tá na festa com a mãe, ela tá. Aí ela vira. Aí tudo que era foto, ela. Eu achei muito maravilhoso. Ai, ai. Criança gosta de estragar foto, cara. Criança adora fazer isso. Gosto, adoro uma carinha. É meio que requisito, assim, sabe? Tipo, como eu posso estragar a foto da minha mãe hoje? Eu te falei que é foto com a Regina, do MNU, gente. Regina, história viva do movimento negro. A gente foi lá tirar foto, o Bernardo sai se enforcando na foto. Eu quis matar essa criança na hora que eu vi a foto. Aí pensa eu tenho que cortar a foto. E quando a gente tira a foto com o Douglas, a galera vê eu e o Douglas a foto, porque eu tive que cortar o Bernardo. Porque o Bernardo tá com uma cara de bunda. Porque ele falou assim: mãe, eu quero comer coxinha. Falei, Bernardo, calma, a gente vai tirar a foto primeiro ali e tal. Vem aqui tirar foto. Aí o Douglas lá, todo solícito. Aí o Bernardo, mano, maior cara de bunda do Bernardo. Vou mandar depois a foto pra vocês verem. Criança tem esse dom, entendeu? Mas quando ele for maior, ele vai falar, putz, por que eu fiz isso, cara? Pô, tô zoando. Marina passou por isso hoje. Eu tenho as fotos da Marina que ela tirava, né? Vem as lembranças do Google. Dá pra mãe, por favor. Vem as lembranças do Google, aí eu mando pra ela, mãe, pelo amor de Deus, não posta isso, mãe. Eu preciso de outro print. Que a Janice e o Bernardo saíram de olho fechado. Mas acho que a Jaque tirou também, não tirou? Ou não? A Jaque mandou no grupo já. Ah, já? Ah, Já. tá. É que eu não posso olhar o grupo, senão sai a Isso. gravação. Mas vamos voltar aqui no capítulo 5, Mulheres. Espera, tem outro print. Menino, para. Mas eu achei muito... Ah, me perdi aqui, a TDAH aqui. Não, então, aí eu queria voltar num ponto que eu falei quando a gente ainda estava no capítulo 4, que eu achei muito interessante, que ela faz a crítica ali às religiões mais tradicionais, né? Que todo mundo é cheio de crítica, mas ela faz também essas novas correntes, né? Em que é muito fácil também você deixar a responsabilidade só no outro e, né? Ela fala no caso da New Age ali que você
combinou lá no astral que ia ser ou rica, ou pobre, ou isso, aquilo. E aí as pessoas se isentam de te ajudarem, né? Por exemplo, se, sei lá, no astral eu combinei que eu viria com uma pessoa que mora na rua, né? Deixa ela lá, né? Ela tá pagando pecado, ela que combinou, ela que assinou o contratinho. Mas eu acho que é legal esse ponto, assim, né, que ela traz, assim, que isso não pode até ser, ela não disse acredita ou não, porque isso é crença, né? Mas não tira a nossa responsabilidade desse amor social, desse amor irmão, né? Porque no final das contas, seja cristão, seja ela até vai falando muçulmano, budista, você tem um amor fraterno ali, né? Você tem um amor entre as pessoas que deve prevalecer, né? Aos seus irmãos ali. E então a gente não pode deixar que essas coisas seguem a gente, né? Assim. E aí me lembrou uma imagem de alguma, acho que foi alguma dessas marchas aí, conservadoras, em que as pessoas estavam lá, né? Ultra conservadoras religiosamente falando também, com a bandeirinha do Brasil, aquela coisinha linda. E aí elas estavam pulando um morador de rua que estava deitado numa marquise, né? Então, assim, que amor cristão é esse, né? Que religião é essa que você passa por cima, literalmente, da pessoa, né? Ali. Olha, na verdade, isso todo o movimento que a gente viu aí nesses últimos anos me confrontou muito, porque eram, né, de extrema direita, conservadores e se diziam cristãos. E não é aquilo que eu aprendi, e eu já fui cristã. Então, assim, eu não sei quem que eles estavam seguindo, entendeu? E que pregação que eles estavam seguindo, porque eu passei por várias igrejas, né, nos 17 anos que eu fiquei como cristã nas igrejas. E eu conheci igrejas que eram super fanáticas, desses alucinados, e igrejas que realmente pregavam amor, que iam na favela, que faziam, se ajudava para ajudar qualquer pessoa. Vou fazer uma comparação, mas como é o nosso grupo? A gente se junta, a gente faz, a gente levanta, se cada um der R$1, dá 300 e multiplica, entendeu? Que é um amor real, assim, sabe? Que eu acredito. É uma comunidade, né? É uma comunidade real, que se ajuda, que se ama, que se compadece da dor do próximo, entendeu? Que a religião é uma comunidade, né? Você vive aquela paróquia, o terreiro, né? Você está inserida dentro daquela comunidade, né? E aí você me lembrou de uma coisa que a gente vê no mesmo movimento, né? Dito mesmo movimento, a mesma chancela ali religiosa, e a gente vê essas diferenças, né? E as incompatibilidades. Eu sou super fã do Padre Júlio Lancelotti, já li livro dele, eu sou tipo, Padre Júlio. Eu acho o máximo que ele faz na Cracolândia, com tudo, cara, o carinho que ele tem com travesti, trans, sabe? Ele é demais. Com prostituta. E a Igreja Católica tem uma ala enorme da Igreja Católica que execra ele, né? Sim. E da Igreja Evangélica também, que assim, cara, na boa, eu sou muito ecumênica com essa parada. Assim, se você tá vendo, né? Pô, o cara, ele é cristão também, ele tá fazendo um trabalho super bonito, pô, né? Ele já fez trabalhos ecumênicos com pais e mães de santo, com pastores que eram mais flexíveis, com rabinos mais flexíveis. Quer dizer, para mim é isso, a religião, e aí eu acho que vai muito de encontro ali com o que a Bel fala, né? Para mim esse é um amor, sabe? Assim, é você viver a religião, é você viver aquela ideia, né? Mas a gente percebe esses movimentos e aí ela traça uma conexão muito, que para mim isso é muito claro, né? Com a questão capitalista, né? Com a questão política, com a questão do poder, né? A gente percebe aí, em muitos movimentos religiosos, as pessoas sendo chamadas para elas terem melhora na vida financeira, né? E para alguém que está ali na baixa renda e tudo, cara, Eilu, é algo que pega, né? Porque a pessoa,
ela quer ter uma vida melhor, né? Ela não está ali pensando na filosofia da religião. Depois ela até vai entrar num estado em que ela vai lá, vai estudar a Bíblia, vai estudar isso, vai estudar aquilo. Só que a condução desses religiosos é muito problemática, porque eles já chamam a pessoa por esse viés econômico ali, né? Aproveitam-se disso para ter um poderio político. A gente vê a bancada evangélica. Não, e tem muitas pessoas que vão para a igreja, por exemplo, a igreja evangélica, para ganhar uma cesta básica. E elas vão em busca de amor, né? Porque quem doa uma cesta básica, a meu ver, está doando amor ali, né? Está doando uma coisa que é essencial e básica para uma pessoa que não tem. Então, isso é um ato de amor. Então, muitas pessoas vão para a igreja, né? Pensando nisso e precisando disso. E aí acaba sendo a fé, né, usada em prol de outras coisas que não agregariam, né, assim, fora o amor. E aí o discurso religioso ele vai se misturando, né? Aí ela aponta muito essa crítica, né? Ele vai saindo desse viés que deveria ser amoroso, acolhedor, e ele vai para um viés mesmo de poder, de dinheiro, de punição, né? Assim, se você não fizer isso, você não vai para o céu, né? E isso tem em todas as religiões, tá? Assim, não vou livrar a minha, porque a gente sabe, tem muita gente na Umbanda e Candomblé que fala, se você não fizer esse pratinho, ó, o Exu, vai acabar com a sua vida. Então, assim, mas isso é uma coisa mundana, entendeu? Isso é uma coisa... maldosa, né? Porque você está falando por uma entidade que se ele ouvir você falando isso, aí é que você está ferrado, entendeu? Não, e é contraditório que você vai ver os pontos, né? Tem lá na Umbanda, que se você só tiver uma vela para acender, vai com aquela velinha mesmo, que é a tua fé que vai te mover ali, né? É que agora eu não vou lembrar o ponto e eu não vou cantar, até porque a gente tem a nossa cantora James aqui, eu não vou passar essa vergonha. Mas eu achei muito... E aí me lembrou que a ética do capitalismo e o espírito protestante. Falei o nome certo? Olha, eu buguei, cara, porque eu não leio esse livro desde que eu saí da faculdade, né? Mas que tinha muito esse cunho mesmo, assim, né? De como que a religião protestante, ela se costurou ali nessa questão econômica e política, né? E a gente vê países aí em que a religião e a política, elas são completamente misturadas, né? E não é só país radical muçulmano, não, né? A gente vê o protestantismo mesmo aí e o catolicismo, né? Em várias camadas, né? E ditando mesmo a vida social. Bom, se a gente for ver, a gente tem vários feriados que são católicos, né? Desde sempre. Eu adoro o de São Jorge, nesse ninguém mexe. Mas... Eu adoro todos os feriados, católicos e não católicos. Eu também, sou super a favor. Mas como é que as coisas se misturam assim, né? E elas perdem a mão da coisa, né? Porque, diga, Janis, a Janis está duplicada só para mim? Ou... Não, ela tá em 2. Eu precisei voltar, porque assim que vocês falaram isso, entendeu? Gente, eu tô pelo PC, e aí eu ia deixar o celular na mão do Bernardo, mas acabei de tomar o celular da mão dele, porque vocês começaram a falar isso. Eu precisei falar, e se eu fosse escrever ia demorar muito, ia passar o momento. Pri, sobre isso que você falou, dessa questão de a gente utilizar outros feriados, utilizar os feriados católicos, né? 2 semanas atrás, eu estava num evento que eu até comentei com vocês lá na Pompeia, no Caserê, e a professora lá, ela trouxe uma fala que me impactou demais e vai direto de encontro disso que você fala. Ela é do Candomblé, né, a professora. E aí ela falou, ao mesmo tempo que eu sou do Candomblé, e aí eu tenho essa base com a minha religiosidade, com a minha espiritualidade e tal, eu sou obrigada a me professar católica. Por quê? Eu digo, quando alguém pergunta de onde eu sou, eu falo que eu sou
paulistana. Eu falo que eu sou paulista, né? Paulista vem de onde? De Paulo, São Paulo. Quem foi São Paulo? Quem foi Paulo? O santo, né? Aliás, o cara que perseguiu os cristãos, que era Saulo, se tornou Paulo após o chamado, né? E aí tem uma frase muito famosa, e aí foi muito interessante, que na hora que ela falou, eu vou até ver se vocês completam, mas uma das principais falas dele é aquela do combati um bom combate. Guardei a minha fé. Aí, ó, é isso. Gente, até quem não é do catolicismo, a gente tem isso muito enraizado desde muito cedo. E na hora que ela falou essa do combati o bom combate, várias pessoas, inclusive eu, na hora, é automático, combati o bom combate, guardei a fé. A gente tem essas raízes católicas muito enraizadas na nossa cultura. Então, quando fala, né, dessa questão, tá, e você é o quê? Eu sou paulista. Mesmo eu não me professando católica, eu coloco ali essa raiz cristã, né? Essa raiz católica, cristã católica, na minha própria origem, entendeu? O próprio Brasil, aí a gente tem São Paulo, Espírito Santo, Belém, né? Vários lugares que são batizados em referência ao cristianismo. Aí você falou isso aí, agora eu precisei falar. Não, foi uma contribuição maravilhosa, amei. Mas é bem isso mesmo, né? Mas achei incrível, e me lembrou até, eu tenho visto algumas discussões até no Instagram, tanto de umbandistas quanto candomblecistas, né? Lutando um pouco com essa coisa do sincretismo, né? Porque ele, de fato, foi muito importante, ele é datado ali, mas Nhançã é Nhançã, ela é preta, ela é uma orixá, ela é da África, né? Santa Bárbara foi um ótimo sincretismo ali, mas de certa forma, eu só tô apimentando aqui, tá, gente? Eu gosto da Santa Bárbara e eu gosto da Nhançã também. Mas é isso, né? E aí nisso a gente embranqueceu o orixá. Então isso tem uma camada maior, assim, né? Tô vendo a Lu, eu falei para dar uma deixa pra Lu também, que tô atrasada, mas entrou. Mas Carmen, fala que a Lu tá ali já esperando. Além desse negócio de embranquecer, né, os orixás, todo mundo também embranqueceu Jesus, que dizem que ele era mouro. Ele virou com olho azul, gente, Jesus. Que ele era mouro, que ele era moreno, assim, ele era tipo raiz árabe, entendeu? Eu acho que ele era mais gato até, do que depois que botaram ele louro de olho azul, ficou péssimo. Agora, assim, se for falar sobre o capitalismo nas religiões, quando eu estudei, né, porque eu fui cristã, mas eu estudei mesmo, assim, sabe? E eles dizem que é impossível Jesus ter nascido em dezembro, porque dezembro, lá na região, é um frio extremo, e eles não iam sobreviver ao deserto, né, a nevasca e todo o frio que os peregrinos passariam. Então, o que aconteceu? Os romanos, na época, eles puxaram a celebração do nascimento de Jesus para mais próximo de dezembro, para celebrar junto o solstício, que é o culto ao Deus Sol. Então, não existe, tipo assim, o Natal é totalmente capitalista, porque não existe. Jesus nasceu em final de setembro, começo de outubro. Então, por isso, as festas, né, religiosas lá de Israel, que tem lá a festa de tabernáculos, que é justamente a vinda de Jesus e tal, é celebrada no final de setembro, começo de outubro. E aí isso impacta o calendário todo, porque o calendário é cristão. A gente vive num calendário cristão, né? Aqui Brasil, católico, porque eles estão em eurocentrismo também, né? E aí a gente vive o eurocentrismo. O calendário que a gente vive é totalmente cristão, cara, né? Na América, na Europa. Jane, a Lu não levantou não, mas eu sei que ela quer falar antes de você falar. Não, na verdade eu ia falar justamente dessa questão da branquitude que virou, né? Iemanjá, tô procurando uma imagem de Iemanjá, não encontro uma imagem de Iemanjá negra. E esses dias atrás, bem atrasado, depois de muitos anos, eu assisti o filme assisti o Besouro, não sei se vocês viram.
que é um capoeirista extremamente o famoso. besouro, entendi. O bisonho. Falei, Não, besouro. Enfim, ele conta a história de alguns orixás, assim, mas é bem tosco se a gente for pensar nos efeitos de hoje. Mas, enfim, tem um momento que passa ele sentado com um amigo, não sei nem se eu estou confundindo o filme, que eu vi alguns, mas, enfim, que ele diz justamente de Jesus isso. Quando Jesus era criança, foi decretado lá que todas as crianças, os meninos até tal idade seriam mortos. Por que Maria fugiu para onde ela fugiu? Jesus ficou camuflado entre os negros do lugar. Então, essa história de embranquecer no Brasil, essa história, principalmente no Brasil, essa história de embranquecer Jesus, que os escravizados, né, eram batizados católicos, justamente para se mostrar inferior. A partir do momento que eles achassem que os europeus dissessem para os negros que Jesus eram como eles não tinham mais argumento para deixar aquelas pessoas escravizadas. É um negócio muito, muito grande, muito sério isso, eu acho, na nossa educação, que para mim educação é amor, é uma coisa só, que virou livro, que é um negócio que engloba muito grande isso tudo. Essa mentira é um negócio que dói demais a gente pensar. Mas se a gente for pensar agora, eu dei uma viajada aqui agora bem louca, hein? Mas olha o plot twist da vida que essas pessoas estão aí cultuando. Na verdade, elas estão cultuando uma figura preta. Elas podem não assumir isso, mas elas estão lá cultuando uma pessoa preta, né? Então, assim, no fundo, elas estão tendo que... Elas estão... Não me fugiu a palavra, mas elas estão ali provando de um veneno ali, digamos assim, sabe? Que tipo, eu tô querendo embranquecer, mas no final o cara era preto, sabe? Assim, ele... olho claro ele não tinha. Não tinha, gente. Sabe? A não ser que seja como alguns africanos de fato têm o olho claro por um... Sim, mas a pele, né? Não é aquela brancura, né? Então é muito interessante também, né? Assim, como é que eles forjam e vivem numa mentira, né? Muito grande, porque eles estão lá, continuam vivendo essa mentira e continuam brigando por ela, né? E continuam utilizando, inclusive, argumentos religiosos para serem machistas, racistas, homofóbicos e tudo, né? Sendo que Jesus, cara, a gente nunca vai saber direito a história dele com Madalena, porque é isso, né? Ainda mais que a história é contada pelos homens. Mas eu acho, só de ter existido a Madalena, eu já acho um negócio assim maravilhoso, porque tem uma prostituta ali, Jesus deu a mãozinha para ela, e é lindo isso. Eu já fico brava na história anterior, eu já fico brava quando Eva é culpada de seduzir Adão. Aí a gente fala assim, Adão o quê? Otário. Otário. Hoje eu tô tão morte ao pênis. Vamos lá. Mas aí quando a gente começou aqui a falar, já me deu raiva, porque ele falou assim, tudo homem. Até Jesus, coitado, respeito e gosto. Mas vai lá, Maomé, Buda, tudo homem, gente. Que isso? Tem alguma coisa errada. Escondendo as mulheres aí, vamos descobrir as deusas. Bom, não, é que nem na cabana, né? Que fazem, né? Deus ser uma mulher. Levou tudo embora. Hã? Quê? Noé levou tudo embora. Colocou tudo dentro da árvore. Não é? Não, gente, se a gente for fuçar Noé é todo errado. Nossa, não é todo errado. Noé matou o filho, todo errado, Noé. Não foi Noé que matou o filho? Sacrificou? Então, já tá tudo errado. Que mãe que sacrificou filho na Bíblia? Não deve ter. Se for ver a história lá do Salomão, a mãe verdadeira não deixou cortar a criança. Verdade. Entendeu? Fala, Jenny, morte ao pênis. Eu tô bem. Gente, dentro seguindo ainda essa linha do raciocínio, da gente ser obrigada a seguir o calendário juliano e com toda essa base cristã e tal. Aproveita, peraí. Não, agora não. Aí, Bernardo, agora não, daqui a pouquinho. Aí, a gente até perde o raciocínio, lembrei.
A gente, e aí, em várias religiões se fala disso, que o que a gente fala tem poder, as nossas palavras têm poder, certo? Aquilo que a gente professa, aquilo que a gente fala a respeito, seja nosso. A gente tem a Elaine no grupo que fala, né? Não, vai lá, fala que você pode, você consegue, e eu vou lá na lei da atração. Não sou responsável, eu gasto porque eu digo que eu vou conseguir, de um jeito vem. O universo provê. E aí, voltando até um pouco no que eu falei da questão de nós sermos paulistas, e aí a Pri, eu acho que é a que vai saber responder melhor a respeito disso, que paulista é conhecido como um povo o quê? Capitalista, né? Um povo capitalista, um povo que trabalha muito, um povo que é frio, que, tipo assim, a gente não tem o calor do baiano, a gente não tem o remeleixo dos cariocas, né? Aqueles gingados carioca. Eu também não tenho. Isso é antecipando, né? Não deixa essa parte, deixa abaixo. Mas, assim, são características atribuídas historicamente dentro da história bíblica ao próprio Paulo, que era um cara que não parava de trabalhar, que ele vivia perseguindo os cristãos. Quando ele se converteu, aí ele se tornou mais workaholic ainda, pregando para não morrer a galera, né? Então, assim, tem esse... Meu Deus, gente do céu. Tadinho, pelo amor de Deus. Ele quer mostrar isso aqui, gente, ó. Tadinha, pelo amor de Deus, a criança. Mãe, pronto, tá feliz? Não dá, eu tenho que botar a câmera fechada porque ele corre atrás de mim, assim, ó. Aí ele aparece, aí dá um tchauzinho, entendeu? Deixa eu dar tchauzinho, a gente vai rir. Não dá ousadia. E aí, esse é o ponto. A gente, muito do que a gente professa e do que a gente fala, impacta diretamente. E aí, nesse caso, né, querendo ou não, infelizmente, eu ainda me lasquei, que eu não apenas sou paulista, como eu sou andreense. Porque eu nasci em Santo André. Não bastava um santo, tem outro ainda na minha origem, entendeu? Gente, sei lá. Eu dessa aí eu escapei, viu? Porque na verdade, eu nasci no estado do Rio, então eu sou fluminense, e eu nasci na cidade de Petrópolis. Na verdade, eu sou imperial, gente. Cuidado comigo, que eu sou colonizador. Eu tô pagando meus pecados. Mas é verdade, nasci Petrópolis, que é a cidade aí, não é São Pedro, é o Pedro de Alcântara, né? Mas eu fui batizada lá com o quê? Com o defunto, porque eu fui batizada na Catedral de Petrópolis, tá? Dos Pedro, não sei se é o primeiro, acho que é o segundo. Porque o coração do Pedro I estava lá em Portugal, aí o Bozo quis trazer o coração viaja para cá, viaja para lá. Senhora. Se eu não me engano, o Pedro II está enterrado lá. O coração é do holandês voador, que ele virou capitão. E aí eu fui batizada lá na igreja, na catedral, né? Aí o batismo é uma coisa interessante da gente falar também, que hoje já traz uma discussão forte, né? Inclusive no próprio cristianismo, ali no catolicismo e dos protestantes, né? Dessa coisa de você batizar uma criança, né? Assim, você está fazendo uma escolha, mas tinha essa coisa criaram-se também essa ideia de que a criança não podia morrer pagã, né? Agora, que Deus é esse que, se a criança não for batizada, a criança vai para o inferno? A criança vai batizada, vai ser jogada no inferno. Que Deus é esse, gente? Ai, Senhor. Não faz o menor sentido, né? Assim, né? Mas era o quê? Já obrigar mesmo as pessoas pelo medo, né? Você já induzia ali. E porque pessoas, para a maioria das igrejas, significa dinheiro, porque você dá oferta, dá o dízimo, né? O dízimo é algo que as igrejas evangélicas, a maioria, importou ali, né? Então teve uma ruptura, mas mantiveram ali coisas econômicas, né? Então, e o dízimo é uma coisa fortíssima, né? Se a gente for ver, é uma base fortíssima das igrejas evangélicas, né? Então você começa a criar histórias e enredos ali que te obriguem, né? Porque qual pai com a mãe vai querer que o filho vá para o inferno? Não, vão batizar a criança,
né? E era toda essa... E é diferente de em outras religiões mais ancestrais, que a religião ela está ligada a uma iniciação, que está ligada a faixas etárias, né? Então a criança ela vai ter uma determinada iniciação a partir de uma determinada idade, né? No caso do judaísmo eu não sei falar muito, não posso nem opinar, mas tem aquela coisa de que você pode não professar a religião judaica, mas você vai ser judeu para sempre, né? Inclusive eu conheço vários judeus macumbeiros. Acho massa. Gente. Se você é nascido de mãe, né? Se você é nascido da mãe, você vai ser judeu para sempre. Agora de pai, não. E é interessante isso. Essa parte o pai se isenta, gente. Hã? Até nessa parte o pai se isenta. Ah, minha filha, isso daí, ó. Você vê, José não fez nada, José, coitado, São José. Eu até gosto dele, eu respeito ele, mas São José, tadinho. São José não fez nada, coitado. Né? Assim, é um homem, gente. Não pagou nem a pensão alimentícia. Não, e aí, quando tá lá, Jesus tá na cruz, quem tá no pé da cruz? Maria. Cadê José? Ele já tinha morrido. Já tinha morrido? Ah, eu faltei nessa aula. Eu também. Gente, vocês falando do homem, ele tava morto. Deixa o Zezinho quieto, vamos mudar de ideia, vamos mudar de história. José morreu cedo. Gente, não fala de São José. Eu gosto dele, eu gosto dele. É do mês que eu nasci. Não, mas eu gosto Minha dele. avó sempre fala que eu e ela a gente nasceu no mesmo mês. Ela, ai, porque não sei o que, do São José, o nosso mês, nanana. Deixa ele. Não, eu gosto dele, eu já fiz até promessa, ele já me atendeu. Não posso nem brigar com o santo, não, porque ele já foi muito bom para mim. Que eu era uma criancinha, gente, eu era uma figura. Eu adorava santo, assim, eu já tinha um negócio assim. Eu acho que em outra vida eu fui uma freira bem loucona, assim, que adorava, que casou com Cristo e tal. Aí eu fazia altas promessas, cara. Eu sabia para que servia cada santo. Aí São Geraldo, eu fazia a promessa para ir bem na escola. Só que eu estudava pra caramba, era óbvio que São Geraldo ia me ajudar. Aí tinha... São José, eu já comecei a rezar para ele, eu já era maiorzinha. Eu gostava de São Jerônimo, rezava para São Jerônimo, porque ele gostava de... Foi ele que escreveu a Bíblia, ele gostava de ler e escrever, eu achava São Jerônimo o máximo, e ele tinha um leão do lado. Eu gostava porque o pet de São Jerônimo era um leão, eu gostava dele, olha louca. Fala, Jane. Jane? Fê? Vai, Fê, vai você, cara. Gente, eu levantei sem querer, foi mal. Nem vi, foi sozinho, foi mal. Então, Fê, São José tá bem. São José partiu bem. Não, tá tudo bem, São José. Não, eu queria trazer uma coisa do livro, do capítulo da espiritualidade, porque ela fala, né, sobre o amor e a espiritualidade. E poucas vezes eu senti... eu não sei se vocês já sentiram isso, mas é uma sensação de que a gente está cheia por dentro, assim, que a gente está... Parece que tem uma coisa assim que transborda, mas não é ruim, não. É uma coisa boa. E às vezes que eu já senti isso, eu reparei que todas as vezes em que eu faço uma caridade, por exemplo, eu sinto isso. Então, às vezes só de refletir, assim, um ato que você fez de bondade, um ato que você fez de caridade. E para mim, religião sempre foi, aqui na minha casa, né? Sempre foi muito frisada essa parte da caridade. Então, não importa qual religião você escolheu ou foi escolhida para você, enfim. Se não houver caridade... perde um pouco do sentido, né? Então, eu sinto bastante eu consigo perceber uma coisa palpável, assim, o que é o amor, né? Essas perspectivas que ela traz do amor com relação à espiritualidade dentro da caridade. Mas eu acho que tem tudo a ver mesmo, porque a caridade, ela traz o respeito, né? Ela traz uma série de atributos, vamos assim dizer, né? Então ela tá ali, ela faz parte do amor também, né?
se você não consegue olhar com caridade, com carinho para quem quer que seja, você não está completa de amor, né? Então, assim, e por isso até que ela critica as religiões em geral também, de suas contradições, né? Porque o tempo todo você tem falas ali e que, tá, você tem que amar ao próximo como a ti mesmo, né? Vai lá, sua palmeirense, vai lá. Beijo. Mas na prática, esse amor não existe, né? Ele não acontece. E isso que você falou, acho que a Lu também vai poder usar até o mesmo exemplo. A gente fez uma ação social, né? Lá em Chernobyl. E a gente foi levar umas doações para pessoas em situação de rua e tudo ali perto da Paulista. Cara, foi uma das sensações assim mais incríveis que eu tive na vida. Ela conseguiu superar medo, qualquer coisa, porque a gente estava num terreno que não era nosso, com pessoas que a gente não conhece, que a gente não sabia que reação poderiam ter. E, cara, a gente recebeu tanto amor, né? A gente escutou cada história, porque as pessoas queriam ser ouvidas ali, né? Elas não queriam só o sanduíche, a roupa, a coberta, elas queriam ser vistas, elas queriam ser ouvidas. A gente sentiu isso que você falou mesmo, um troço parece que a gente fica maior, assim, né? Uma coisa que expande, assim, energeticamente falando até, sei lá, uma expansão mesmo, assim, muito doida. E dá uma vontade demais, né? A gente saiu de lá querendo fazer outras coisas, infelizmente a gente não conseguiu, mas para o ano que vem, fé em Deus, DJ. Mas foi muito, muito enriquecedor, assim. A filha da Lu pôde participar também, foram outras pessoas mais jovens lá, se voluntariaram. Todos trouxeram depois pra gente uma experiência incrível, assim, acho que todo mundo saiu transformado de lá, sabe? E isso é uma coisa que tem muito mais a ver mesmo com fé do que religião, né? Porque a religião, ela te prende, de certa maneira, né? E a fé, a espiritualidade, ela é muito maior do que tudo isso, né? Você pode ter uma espiritualidade enorme e não professar nenhuma fé, né? Diga, Lu. Não, na verdade, eu acho que eu penso nessa questão de caridade, como o Fê colocou, é legal porque o outro recebe, mas eu acho que ninguém recebe mais do que quem tá doando. Essa doação é um negócio incrível. Eu sei que toda doação na vida da gente tem um retorno, mas a doação, na questão da caridade, ela é imediata. Eu acho que nada é tão imediato quanto isso. É um negócio que de fato transborda. É o que você falou, na verdade, você usou esse exemplo da doação, da ação lá de Chernobyl, que foi a coisa mais legal que aconteceu por lá, a gente sabe disso. A gente tinha outros projetos, né, no meu tempo. Mas eu tenho essa sensação também, não é igual, mas eu posso dizer que é bem próxima. Também estou indo na Umbanda, não me denomino umbandista, nem candomblessista, enfim. Mas em algumas giras eu tenho quase a mesma sensação que eu tive naquele dia. Isso é um negócio extremamente bom, ligado à espiritualidade. E aí me fez me deu uma ideia até aqui, que por mais, digamos que seja tudo misticismo, que não aconteça nada lá, né? Que os espíritos não estejam lá, nada disso exista. Mas a pessoa, ela foi lá em busca de um alento. Ela encontrou alguém que escutasse ela, porque as entidades, os guias, eles estão lá para isso. E essa pessoa trouxe esperança, trouxe palavras de afago. De alguma maneira, ela se doou ali, né? Ela doou o material dela ali, o lado material dela também, né? Que a gente sabe que o espiritual são outras camadas. Mas, assim, ela fez uma caridade, entendeu? Porque ela escutar as pessoas que estão em desespero é uma caridade muito grande, né? Muitas vezes elas não têm com quem falar, as pessoas são muito solitárias, né?
e ser escutada ali, ter uma palavra de conforto, de repente escutar que vai melhorar. Ela acredita naquilo, às vezes é a força que ela precisa para voltar a procurar emprego, para, né, terminar uma relação ruim, para tomar caminhos na vida, né? Então não deixa de ser uma caridade, né? A espiritualidade, ela tá ali de alguma maneira, né? Não necessariamente, porque tem gente que não acredita, enfim, são crenças, né? Mas eu acho que por si só é que nem na própria igreja mesmo, aquele padre que hoje em dia se tem menos a questão do confessionário, né? Os padres estão mais próximos ali, mas aquele padre que escuta, né? O fiel que vai lá, aconselha, tá ali acompanhando aquela comunidade mais de perto, sabendo quem são as pessoas, né? Conhecendo as pessoas que estão ali na igreja dele. A mesma coisa o pastor que visita, né? Vai na casa do fiel que está doente, vai lá com um grupo de oração para ajudar aquela família a levar a cesta básica, né? Então, assim, isso tudo tá dentro dessa espiritualidade, desse amor, né? E eu gosto muito porque ela traz o exemplo do Luther King, que ele falava que onde tinha segregação, e tinha, né? Que aquele homem não passou. Não dava para você dizer que tinha espiritualidade, que tinha amor, né? Então as falas dele eram carregadas disso, né? E carregadas de amor, porque ele acreditava que podia mudar, né? Ele acreditava que o amor era a força que iria fazer o preconceito ser dissolvido, né? O entendimento. E ela usa várias vezes, e eu acho muito importante por ser uma autora preta, né? E ela ter essa figura em quem se reconhecer, assim, essa figura de luta ali, né? Então, eu gostei bastante, me deu até vontade de reler. Eu já li os discursos do Luther King, e são maravilhosos, assim, é poesia aquilo, é um negócio que você fala, uou. E eu fiquei com vontade de reler, eu falei, ai, gente, o problema quando a gente lê livro bom é que a gente quer ler um monte de outra coisa e não dá tempo. Mas, gente, vamos lá. Considerações finais, porque já são quase 9h30. A Carmen já deve estar com a telinha do jogo ali. Olho cá, olho lá. Ah lá. Conheço. Quem mais quer falar alguma coisa? Considerações? Semana que vem, se vocês acharem ok, a gente até de repente pode fazer às 8, se vocês acharem que ficou melhor. Não fica tão tarde, né? E aí a gente faz os capítulos 6 e 7. Eu algumas vezes pensei da gente fazer mais capítulos, mas é tanta coisa, acho que a gente não ia conseguir. Não, acho que não. E a gente está degustando, né? Assim, eu tô me sentindo tipo, a gente está estudando um curso, Bell Hooks, um curso livre. Nossa, eu sinto que a gente é muito inteligentona. Eu fico assim, mó cabeçuda, mano. Nossa, ai, eu adoro você, cara. Mas aí a gente... Não, mas cara, eu adoro, porque também uma coisa que eu acho que é muito legal nessa nossa comunidade literária aqui é você ver que você não está sozinha também em certos pensamentos, sabe? E que eu acho que isso já é uma coisa do grupo, né? A gente está lá, é um grupo que tem muitas coisas em comum mesmo, né? E a gente está lá para se fortalecer, para se cuidar. Mas é legal a gente também compartilhar as ideias que a gente faz aqui, assim, né? E a gente acaba conhecendo um pouquinho mais, né? A gente vai criando outros laços. Eu tô gostando muito, assim. E as diferenças, né, também. E cada uma tem uma vivência, né? Isso também é muito legal, né? A gente se une pelas semelhanças como pelas diferenças. Você vê, Carmen, pô, uma pessoa que teve uma vivência evangélica, né? Traz aí Cris, a filosófica, né? Então são outras questões da espiritualidade ali, né? É muito legal, acho que a gente vê isso. E eu tenho adorado, assim, para mim tem sido bem prazeroso encontrar com vocês, assim. Tem sido tipo da época boa, assim, de estudo, sabe? Tipo, caraca, a gente vai ler o capítulo. Que fofinha. Não, minha mãe tadinha, não entende? Ela fica assim, mas você tá demorando para ler esse livro, porque eu leio rápido. Aí ela,
Mas, garota, tu não acaba de ler esse livro. Porque ela fala, você tá relendo ele toda hora? Tipo isso. Mas eu acho que é legal isso de... Eu tô fazendo várias marcaçõezinhas nele, né? De aqueles tipo post-itzinho. E é legal isso de poder voltar, reler. E eu sinto que ele é um livro para ser digerido devagar, sabe mesmo? Ele é naquele livro de... Às vezes alguns romances são mais assim, né? Que você vai lendo e você vai sendo tomado ali pela história, quando você vê, você acabou. Eu acho que esse é daquele que você para e você tem que falar, tá, tipo, pensar um pouco aqui sobre isso que ela falou. Ele é livro de estudo mesmo, né? Assim, ele é livro de estudo. eu tava até tanto de referências que ela traz, como você falou, desde do livro de autoajuda até a Bíblia, a Marx, você fica, mulher. Não, ela traz muita referência. E uma coisa até que a gente estava... Ontem a gente fez reunião de ADM, né? E a gente estava comentando sobre como é que vai ser o clube e tal. E aí eu comentei, assim, que depois eu acho que até a gente consegue fazer, assim, tipo um clube mesmo, a gente marcar, ter um mês para ler e marcar um encontro presencial, né? A gente vai fazer outro tipo de leitura, mas que para esse a cadência dele é essa mesma, né? Assim, a gente tá fazendo um pouquinho por semana mesmo, porque são muitas coisas. Eu sempre, quando eu leio para vir aqui conversar com vocês, eu já fico, uou, e aí eu termino mais, uou. Porque a gente, né, agora, por exemplo, que a Cris falou do negócio do capítulo, terminar e juntar com o primeiro, eu já quero olhar o final de tudo que é capítulo e o início do outro, que eu falei, eu perdi isso. Eu já vou olhar. Gente, mas eu não lembro que capítulo que eu reparei isso, aí eu fui dar uma olhada, eu falei, gente, é tudo costuradinho, como ela é safada, como ela é danada. Porque aí ela termina te dando um tapa na cara com luva de pelica, e aí ela começa o próximo exatamente na mesma Não, ferida. nada é gratuito. E a citação Nada inicial gratuito. dela também, quem chamou atenção para isso foi a Jaque, né? É muito cirúrgica, assim, né? Aquela Sim. citação não tá ali à toa, né? Não é só uma frase bonita, motivacional. Então... E ao mesmo tempo, só né, um comentário ainda que eu acho que é muito legal, é o quanto ela compartilha das vivências pessoais dela. Eu acho que isso meio que parece que ela tá aqui com a gente conversando, sabe? Aproxima a gente da autora. Não sei, acho que tem muitos autores que vão falar sobre o tema como se fosse algo absolutamente distante, mas não vão trazer nada pessoal, né? Vão tratar do conceito teórico. E ela não, vai falar das vivências dela, de como professora, como mulher, como educadora, como, enfim, alguém que tem uma crença. Eu acho isso muito legal. Eu tô conhecendo a Bell Hooks de um jeito que eu não conhecia. Eu acho que isso é muito de autor cristão, porque a maioria dos autores cristãos, eles contextualizam as coisas com experiências próprias, né? Tem um outro autor que eu gosto muito que ele faz isso, ele fala de Jesus, do modelo de Jesus, de como Jesus atuava, e ele traz para a contextualização da vida dele, e é um autor, assim, que se vocês quiserem ler, até indico depois qualquer livro dele, que é um livro que você ri e chora do começo ao fim. É um barato, porque ele é meio comédia, assim, mas aí quando ele vem para falar a pegada daquele capítulo, você acaba escorrendo uma lágrima, assim. Mas é isso mesmo, Cris, eu sinto isso também. E ela não fica naquele pedestal acadêmico, né? E ela poderia, a maioria acho que faria isso, porque, pô, ela estudou pra caramba pra isso, né? Querem os seus biscoitos. Mas ela, que nem o lance dela falar das frases motivacionais, eu achei demais, cara, porque ela se abriu mesmo, assim, de, eu achava brega. Só que agora eu uso, é meu mantra, né? Então... Acho que é isso, ela coloca de uma forma que parece que eu tô, sei lá, lendo uma carta de uma amiga, sabe? Tipo, uma pessoa que depois eu vou marcar ali de ir no bar e tomar uma cerveja junto com ela. E a gente sabe que isso não é possível, porque, enfim, ela já faleceu, porque mesmo que estivesse viva, ela não ia querer encontrar nós, réis mortais. Mas é uma aproximação muito legal, eu acho que é muito legal, assim, e que em muitos teóricos é bem difícil, né? Eu acho que ela vai querer saindo nas questões. Porque a Angela Davis é maravilhosa, tá? A Angela Davis, contemporânea dela. Eu assisti ela no Ibirapuera, foi um momento único. Eu tava lá também. Eu também, na minha canguinha. Chorei horrores. Não era a canguinha da Sebasp.
Mas foi maravilhoso. E Ela ela que tenta fazer fotografar meu livro, quem disse que eu consegui chegar perto. Mas eu acho que se de repente tivesse algum evento, né, literário, uma flip da vida, que você consegue chegar perto dos autores, porque eles estão andando pela cidade, né? Eu acho que ela super fala, vamos tomar uma cachaçinha, Gabriela. Ela tem cara de rolezeira. Eu acho que ela devia ser muito simples, assim, né? Bem acessível, né? Meninas, 1h30 em ponto, cara. Não é... O plano era 1 hora, mas foi 1h30 em ponto. Fomos maravilhosas. Queria agradecer vocês, sempre maravilhosas. Eu gosto muito desse encontro mesmo. Estou super feliz de vocês disponibilizarem esse tempinho aí também. E para a gente estar aqui, né? Vocês podiam estar fazendo outras coisas, mas a gente está aqui e acaba sendo sempre para mim um momento muito prazeroso da minha semana, assim. Eu já tive alguns dias aqui que eu tava muito péssima, mas eu fiz que nem o Instagram, né? Lá, tipo, tô aqui posando debaixo da palmeira, pra ninguém reparar. E aí, quando eu saí daqui, eu tava outra pessoa, assim, tava transbordando, porque a gente acaba trocando carinho, trocando amor aí também, né? Sim. Então, ai, gente, eu tô muito autoajuda, vou embora. Mas o ensinamento da Bell Hooks de hoje isso não necessariamente é ruim. Não, tem que transbordar mesmo, gente. É um emocionada bom, né? É verdade, verdade. Então é isso. Obrigada, Janice, pela participação de Bernardito, sempre aí também conosco. Beijo nas crianças. E bom jogo do Palmeiras, para quem vai ver. Eu gosto de chance, tá brincando. Beijo! E aí, amanhã a gente faz. Amanhã teremos brincadeira. Amanhã é quinta? Olha aí, eu tipo, tô falando mentira. Amanhã não é hoje. Gente, obrigada. Bom descanso para vocês. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Boa noite.